médico Antônio Luiz Macedo, que já operou o ex-presidente Jair Bolsonaro 5 vezes, afirma que foi excluído de sua equipe pela ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Ele diz sentir que seu trabalho foi desvalorizado. Eu jamais neguei atendimento para ele, já operei várias vezes em quadros graves. Mas, desta vez, não sei se é coisa da dona Michele, mas provavelmente é coisa da esposa, e ela resolveu chamar outro grupo para atendê-lo, afirmou a coluna de Carla Araújo no UOL. O cirurgião diz que nunca fez cobranças financeiras pelas cirurgias do ex-presidente e que o único empecilho para atendê-lo era viajar a Brasília. Macedo relata que não poderia passar tanto tempo longe de São Paulo. Se a família acha que não tem condição de ele vir para São Paulo, o que não é verdade, paciência. Mas, sempre que ele foi operado aqui, ele saiu bem. Eu fiz o melhor, tentei fazer o melhor possível, prosseguiu. Ele se refere a Bolsonaro como ex-paciente. Auxiliares de Bolsonaro dizem que Michele apresentava uma desconfiança com o cirurgião, responsável pela operação da deputada Amália Barros, do PL, que morreu em maio de 2024 após procedimento para retirada de um nódulo no pâncreas. Amália sofreu um sangramento no fígado durante a primeira cirurgia, o que a levou a ser submetida a outras 3 operações para tentar controlar a intercorrência, que ocorre em menos de 1% dos pacientes com quadro semelhante, mas morreu no último procedimento. A deputada ficou internada por 12 dias no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo. Segundo a coluna de Malu Gaspar no jornal O Globo, interlocutores de Michele dizem que ela não tem nada pessoal contra Macedo, mas decidiu fazer uma tentativa com outro médico. Outros auxiliares do casal afirmam que ela apresentava uma certa desconfiança em relação ao cirurgião após a morte de amiga. Por isso, argumentam, ela decidiu levar o marido para o DF Star, em Brasília. Após chegada no hospital, Bolsonaro passou por operação. O procedimento foi coordenado por Cláudio Birolini, diretor do Serviço de Cirurgia Geral Eletiva do Hospital das Clínicas de São Paulo. Segundo a coluna de Igor Gadelha no Metrópolis, o senador Flávio Bolsonaro também participou da decisão de trocar o profissional. Macedo chegou a ser contatado por Gilson Machado, o sanfoneiro, na madrugada dessa sexta, quando o ex-presidente começou a sentir dores abdominais em meio à agenda no Rio Grande do Norte. O ex-ministro de Bolsonaro foi instruído a dar alguns remédios a ele e o médico se colocou à disposição para viajar a Natal. Apesar de a ex-primeira-dama ter anunciado nas redes sociais que Bolsonaro já estava no quarto após a cirurgia de 12 horas no domingo, a equipe médica do hospital esclareceu que ele segue na unidade de terapia intensiva, em recuperação. Meu amor já está no quarto. Nossos anjos aqui na terra, os médicos. Por 12 horas, Deus usou as mãos dessa equipe maravilhosa para cuidar do meu amor. Minha eterna gratidão a essa equipe médica extraordinária, que, com precisão, competência e humanidade, conduziu as 12 horas de cirurgia do nosso capitão. O cuidado de vocês fez toda a diferença, escreveu Michele nos stories do Instagram. Horas depois, os médicos explicaram que ela se referia à transferência do centro cirúrgico para o quarto da UTI. O cardiologista Leandro Echenique destacou os cuidados necessários. Vai ser um pós-operatório delicado e prolongado. Não há qualquer previsão de alta. O procedimento, uma laparotomia exploradora, foi necessário para desfazer aderências intestinais que bloqueavam a digestão de Bolsonaro, complicação relacionada à facada que sofreu em 2018. O procedimento de grande porte teve duração de 12 horas, ocorreu sem intercorrências e sem necessidade de transfusão de sangue, informou o boletim médico. O ex-presidente está estável, sem dor, recebendo nutrição intravenosa e medicamentos para prevenir infecções. Birolini afirmou que expectativa é de pelo menos 2 semanas de internação e 2 a 3 meses de recuperação pós-operatória. A grosso modo, o abdômen dele é um ambiente hostil, pelas cirurgias prévias e a facada recebida. Para se ter ideia, foram necessárias 2 horas de cirurgia só para acessar a parede abdominal dele, explicou Birolini. O presidente tem uma agenda muito extensa, é difícil segurá-lo para viagens. Tentaremos segurar enquanto pudermos para a recuperação, disse. Esta é a 4ª vez que Bolsonaro enfrenta complicações intestinais desde o atentado de 2018. Na sexta-feira, durante evento no Rio Grande do Norte, ele sentiu fortes dores abdominais e foi inicialmente atendido em Santa Cruz antes de ser transferido para Natal e depois Brasília. A decisão pela cirurgia em Brasília, e não em São Paulo com sua equipe médica habitual, foi tomada por Michele Bolsonaro. Confira algumas das declarações dadas pela equipe médica de Bolsonaro após a operação. A grosso modo, a situação do ex-presidente era a seguinte: era um abdômen hostil, múltiplas cirurgias prévias, aderências causando um quadro de intestinal e uma parede abdominal bastante danificada em função da facada, em função das cirurgias prévias. E isso já nos antecipava
o fato de que seria bastante complexo e bastante trabalhoso. Para vocês terem uma ideia, para a gente conseguir acessar a cavidade abdominal do ex-presidente, foram praticamente 2 horas de cirurgia, mais umas 4 ou 5 horas de liberação de aderências. E uma vez finalizada essa parte do procedimento, a gente começa a segunda etapa, que é a etapa de bolar uma estratégia de reconstrução, tá? Porque tem diversas alternativas e a gente tem que decidir qual que é a melhor forma de recolocar as coisas no lugar. Ok, então vamos lá, mais uma vez. Na primeira avaliação, ele não apresentava critérios para uma indicação cirúrgica de urgência ou emergência, isso é assim, é preciso operar agora ou nas próximas horas. Tá? O que aconteceu foi que, ao longo dessas 48 horas que ele permaneceu em observação, apesar das medidas clínicas inicialmente tomadas, que foram totalmente corretas, ele mantinha sempre um quadro de distensão abdominal, um abdômen bastante distendido, um desconforto abdominal à palpação, mas o que nos chamou a atenção, e isso a mudança de conduta tem que ser tomada em função de alterações sutis. Okay? A gente não pode esperar uma mudança dramática para falar preciso operar. Então, o que aconteceu foi que, gradativamente, desde Natal até a chegada aqui, ele apresentou essa alteração nesse exame que se chama PCR, que nos indica que tem alguma coisa acontecendo. Antes que houvesse, por exemplo, uma perfuração intestinal, causando uma peritonite, que mudaria drasticamente o procedimento, vamos pela intervenção cirúrgica. Então, o pós-operatório começou muito bem. Nós estamos muito felizes por essas primeiras 12 horas. Tá tendo uma evolução muito boa, né? Algumas intercorrências que poderiam ocorrer já nessa fase inicial não estão acontecendo, né? Então, essas próximas 48 horas são fundamentais para a gente definir aí os próximos passos. Mas agora ele já está recebendo antibiótico de forma preventiva, tá? Não há infecção ativa. Está recebendo aí fisioterapia, né, tudo já para restabelecer o quanto antes, né, a alimentação dele, para não perder massa muscular, né, para restabelecer aos poucos aí a parte de atividade, né, dele, da musculatura e assim, todo o controle de pressão, de frequência cardíaca, tudo muito adequado nessa fase inicial. A conduta de alta da UTI para o apartamento depende de uma série de variáveis, né, que nem cabe aqui a gente entrar na parte técnica, mas que vai ser realizada com toda a segurança, né? Não há pressa. Eu acho que a evolução dele é passo a passo, né, para que ele se restabeleça da forma mais segura possível, né, sem por mais que a gente sabe de toda a agenda, né, de toda o presidente sempre muito ativo, mas agora é falar pouco, né, fazer a fisioterapia, receber todas as medidas preventivas que ele está recebendo, para que a gente dê alta da UTI no momento oportuno, né, no momento correto.